Bem, irmãos, estamos estudando a carta de Tito, lembrando que é uma carta pastoral também. Vimos 1 Timóteo, onde Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo para Éfeso. Enquanto isso, Tito foi enviado para a ilha de Creta. Se nós olharmos no mapa, Éfeso está aqui em cima, o mar Mediterrâneo aqui embaixo, Creta está logo aqui embaixo, no mar, é uma ilha, tá? Mas está mais ou menos na mesma direção, assim, tá? E Tito estava enfrentando uma dificuldade muito grande ali, lembrando que ele já tinha sido comissionado para ir para Coríntios, como vimos. Corinto era uma cidade muito... as crianças já foram, não é? Muito depravada. Rápido. E tanto que Corinto se tornou um vocábulo. Corintianizomai. Os moradores de Corinto recebiam esse nome, porque eram depravados, imorais. A depravação dominava a cidade de Corinto. Lembrando que Corinto era uma cidade portuária e tinham dois portos. Um porto para o lado de cá da cidade e outro porto para o lado de trás. Um para o mar Egeu, outro para o mar Adriático. Então, era uma cidade que passava muito estrangeiro, muitas pessoas, e isso motivava a bagunça. E Tito foi para Creta. Interessante que Creta também era tão depravada e também recebeu um nome. Cretenizomai, ou seja, praticantes da mentira, da preguiça e das ações sexuais ilícitas, como Corinto. Então estava ali, parelho os dois. Então, como organizar uma igreja num lugar tão depravado? Mas sabe, que eu acho que se Paulo e Tito tivessem aqui em Lambari, eu acho que eles iam ficar vermelhos, porque não está longe daquilo lá não, acho que passou essa situação. Então, a igreja ali tinha uma missão, e essa missão precisava ser liderada por presbíteros. E os presbíteros, como vimos, eles tinham que ser espiritualmente maduros, socialmente equilibrados e doutrinariamente sãos. Essas são as qualificações dos presbíteros. E o texto que nós vamos ver hoje é que esses presbíteros tinham que calar os falsos mestres. A missão dos presbíteros, então, era refutar eficazmente a doutrina dos falsos mestres, bem como os falsos mestres tinham que ser detidos. Para quê? Para que a igreja, os crentes de Creta, fossem sadios na fé e na sã doutrina. Vamos lembrar que a doutrina é algo muito importante, de suma importância. Nós não temos como fazer uma interpretação correta das Escrituras se não conhecermos doutrinas. Imagina que esse óculos seja o intérprete. Uma lente é a teologia bíblica.
o contexto, a situação histórica, a situação econômica, a situação social, quem estava envolvido naquele momento, de quem estava falando aquele texto, qual era o objetivo daquele texto. Isso é teologia bíblica. Teologia sistemática é a outra lente, são as doutrinas. Então não tem como você interpretar a Bíblia sem enxergar todo o contexto envolvido e as doutrinas envolvidas, para você fazer uma interpretação correta. Muito bem. Capítulo 1, versículo 10. Tito 1, 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Eu quero que vocês guardem essa última frase, especialmente os da circuncisão, porque alguns versículos para frente, para o entendimento do versículo, vai ser necessário que nós venhamos a compreender este contexto, o contexto judaizante, senão a interpretação vai ser errada, como muitos estão interpretando esse versículo que nós vamos abordar hoje. Ok? Mas vamos nos deter agora. Existem muitos insubordinados. Insubordinados são aquelas pessoas que se rebelam para desafiar as autoridades pastorais e negar os ensinamentos bíblicos e doutrinários com sofismas. O que é sofisma? É quando algo parece verdade, mas não é, só tem aparência. Deixa eu dar um exemplo. Jesus é Deus? É ou não é? Maria é mãe de Jesus? Maria é mãe de Deus? Isso é um sofisma. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. Deus é pré-existente. Ele existia antes de Maria. Portanto, Maria não é uma deusa, como os católicos colocam aquela imagem de um senhor idoso num trono, um mais jovem no outro trono, uma pomba representando o Espírito Santo e Maria em pé atrás de dois tronos, dominando tudo. A Bíblia fala de um Deus triuno, não de um quarteto. Isso é um sofisma. Eles pegam verdades e transformam em mentira. E é isso que os falsos mestres fazem. De caso pensado, são insubordinados. Muito bem. E são pauradores frívolos. O que é um paurador frívolo? É aquelas pessoas que impressionam as pessoas com palavras. Já viu político que fala difícil e o povo acha bonito? É um paurador frívolo, sabe? Então essas pessoas que impressionam pelo falar, mas não tem conteúdo, não tem substância, fala muito, fazendo pouco, dizendo o que fazer e nada fazendo. Isso é um paurador frívolo. Fala, mas não faz, diz que faz, mas não faz. É esse tipo. Eu costumo chamar que é biscoito polvilho. Você pega um pacotão de biscoito polvilho desse tamanho, amassa para você ver, e o pilhadinho assim de pó. Paurador frívolo. E enganadores, com palavras que não trazem, aliás, benefícios espirituais, enganando com falsas doutrinas, mascateando ilusões. Deus tem uma mensagem para você hoje. Se você entrou aqui com um problema, você vai sair com tudo solucionado daqui. Isso é enganador. Deus mandou te dizer, não mandou nada.
Tudo que Deus tem para dizer para nós está na Bíblia. Enganadores. E levam multidões debaixo de si. Agora, por que essas multidões acompanham? Porque seus corações são corrompidos. Eles desejam prosperidade. Quem não quer coisa boa? Né? Ai, não, vamos lá que vai ter uma palavra, você vai sair melhor de lá. Tá, beleza. Enganadores. Especialmente os da circuncisão. Quem que eram esses da circuncisão? Judeus. Judeus que se diziam ser cristãos. E eles pregavam o quê? Todo cristão, não importa a raça, tem que ser circuncidado e se submeter à lei de Moisés e aos costumes alimentares. Presta atenção nisso. Costumes alimentares. Tá? Mais na frente eu vou explicar isso. Aqui então, nós estamos falando de calar falsos mestres. Essa é a natureza da missão. Versículo 10. Versículo 11. A urgência da missão. Essa missão que tem, mas ela é urgente. Versículo 11. É preciso fazê-los calar. Calar falsos mestres. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Eles são sorrateiros. Eles propagam suas doutrinas perniciosas em reuniões nas casas, onde expressam suas opiniões bíblicas fora dos limites das doutrinas bíblicas, distorcendo. Qual grupo que a gente conhece que vai batendo de porta em porta? Isso. Falsos mestres. Vão de casa em casa, distorcendo as escrituras. Lembra quando eu falei das parábolas? Em que a semente de mostarda foi lançada e nasceu uma grande árvore. E vieram as aves do céu e se aninharam na árvore. A árvore é o cristianismo. As aves são os falsos mestres, os falsos profetas de Satanás, que vão aninhar na árvore. O alvo deles é um alvo carniceiro. O alvo deles é comer a boa semente, matar, roubar e destruir aqueles que creem no Cristo. Precisamos estar atentos, é preciso fazê-los calar. Ensinando o que não devem. Doutrinas falsas. O propósito é se infiltrar, é ser essas aves de rapina, ser agentes infiltrados, ganhar convertidos para suas palavras, levando a conversões sobre as suas heresias. Por torpe ganância. A ganância, ela pode ser por poder, por dinheiro, por projeção. Vocês perceberam que agora virou moda? As igrejas, em vez de fazer propaganda da igreja, põem a fotografia do pastor.
e divulgam o pastor, a imagem do pastor, e faz o pastor uma celebridade. A celebridade tem que ser Cristo. A mensagem tem que ser a mensagem de Cristo. Tem que ser a palavra. Eu tenho observado isso. Muitas vezes eu passo em algumas cidades e vejo aquele outdoor e a figura lá da cidade. A figura imensa. Fazendo dele uma celebridade. Torpe. Atenção. Pedro também visualizou essa questão que Paulo visualiza. Tito. Eu vou chegar nesse texto de Pedro, está mais para frente. Tito 1,7. Daqui a pouco eu chego no texto de Pedro. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Nem cobiçoso de torpe ganância. Calar os falsos profetas. Então nós vimos a natureza da missão. Essa missão é de quem? Dos presbíteros. Com apoio de quem? Da igreja. E esses presbíteros têm que ser espiritualmente maduros, adultos na fé, socialmente equilibrados, tem bom testemunho também dos de fora, doutrinariamente sãos, conhecedores das doutrinas da palavra de Deus. E nós chegamos aqui diante do terceiro aspecto, a dificuldade da missão. Note, essa missão é difícil, tem urgência e essa dificuldade de realizar essa missão. Versículo 12. 1:12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. A fama de Creta. Até era verso de filósofo e profeta do mundo. Tá? Isso é uma frase, um ditado. Tá? Eles eram o quê? Carnais, eles eram mundanos, eles viviam em função dos próprios apetites. Note, isso não é só Creta, é o ser humano, o pecador. São questões que a gente pode identificar na nossa sociedade. Carnalidade, ser mundano, gosta das coisas do mundo, das festividades, de tudo que o mundo pode oferecer, e vivendo em função dos próprios apetites. Como que eu gosto dessa bagunça, né? Hoje é sexta-feira, é dia de começar a plantação, né? Sendo celebridades e não servos. Não servos a serviço do rebanho, antes vivendo à custa dos seguidores. Ainda esses dias eu estava ouvindo, algumas pessoas estavam indo numa igreja, e eles estavam me falando: nós estamos indo numa tal igreja, aí sabe? Só que tem um negócio gozado lá, né? O que é? No culto, o pastor fala que ele está precisando comprar tal coisa, que ele está precisando de uma televisão nova, precisa colocar tal aparelho em casa. Gente, o povo sustentar as coisinhas dele, né? Isso aí. Só essa primeira parte. Tal testemunho é exato. O Davi não está falando demais. O Davi só está explicando o que de fato é a realidade. Tal testemunho é exato, está ali na Bíblia. Só estou comunicando o que está aqui para cá. É exato. Essa é a dificuldade da missão. Esse mundo perdido que jaz nas trevas, os filhos do diabo,
E para resgatar essa gente de lá, só pelo sangue de Jesus. Agora, a mensagem salvadora do Senhor Jesus só vai chegar lá se eu e você pregarmos. Nós precisamos pregar. Nós vamos ver agora a importância da missão. Note, nós vimos a natureza da missão, a urgência dela, a dificuldade. Agora nós vamos ver a importância que ela tem. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse versículo aqui para estudar, eu falei, não é possível, não estou entendendo esse versículo. Será que é isso mesmo que ele está falando? É isso mesmo que ele está falando. Como assim? Repreende os falsos mestres severamente, seja duro com eles, para que sejam sadios na fé, para resgatar eles. Até essas aves de rapina, o nosso papel é tentar resgatar eles, porque estão na mentira. E é difícil, gente. Você vê um cidadão aí, armando o laço do passarinheiro, enredando almas perdidas e colocando elas mais fundo no inferno, e ainda assim, vai lá, seja severo, mas qual o objetivo de ser severo? Para que sejam sadios na fé, para recuperar eles. Vamos lembrar que esses tais saíram do nosso meio, é daqui de dentro, é de dentro da igreja que sai. Ah, saiu daqui, está falando coisa errada lá fora. Muitas vezes está falando lá fora, ainda está razoável. O problema é quando não fala dentro da igreja. E o contexto aqui é dentro da igreja. Então lá em Creta, não tem como correr muito para nenhum lado, tudo fechado em mar. E está lá. O falso profeta, orador frívulo, pregando mentiras e sendo uma celebridade e todo mundo a palma na mão assim. A missão dos presbíteros, então, é confrontar os falsos mestres para que os crentes, a igreja também, seja saudável. Saudável numa doutrina sã. Mas é necessário repreender, ou seja, pessoas que são sem caráter, que desencorajam qualquer presbítero. Será que os presbíteros sentem aquela vontade, Senhor, que bom dia que o Senhor está me dando, eu não vejo a hora de ir falar com o falso mestre? Não. É preciso Deus mover isso. Porque humanamente não dá vontade nem de chegar perto. Mas o texto está falando que é para resgatar. Mas não foram descartados de imediato, pois por meio do Evangelho ainda há esperança. Ou seja, a esperança do Evangelho é para todos, a todo tempo. A Bíblia demonstra isso. Reis que foram péssimos e se arrependeram no final, se converteram. Né? Bandidos, como na crucificação, no último instante se arrependem. Então, não existe pessoa que não possa ser atingida pelo Evangelho. Nós não podemos fazer esse julgamento. Aí é aonde der a oportunidade. Normalmente o contexto ali era na igreja.
Isso. Entendendo? O normal é começar na igreja, porque eles saem de dentro da igreja. Eles não nascem lá fora sozinhos. Começa na igreja e depois sai. Você pode ver que a maior parte das seitas que nós conhecemos é alguém que foi de uma igreja firme, correta e saiu por um filho da seita. Tá? Muito bem. Então, por pior que seja o homem, pode vir a ser cristão ainda. O meu filho falou que teve um pesadelo um tempo atrás. Que pesadelo. E ele falou que foi um dos piores pesadelos que ele passou. Ele estava sonhando que ele estava numa igreja. E chegou lá na igreja. Então, irmãos, no culto, vamos apresentar aqui o testemunho da última ovelha resgatada e veio testemunhar o que Cristo pode fazer. E chega ao cidadão: oi, irmãos. Ele não, ele só viu o número. Aí ele falou: puxa, não estou aguentando, o que é isso? Daí ele falou que foi lavar a mão, jogar água na cara. Isso é todo mundo. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Até ele está sendo resgatado. Seja o pior homem que for, precisa do Evangelho, precisa da salvação. Mesmo que pareça um pesadelo, precisa. Por quê? O objetivo é convencer esses falsos profetas, esses falsos mestres, para torná-los sadios na fé. Ao mesmo tempo, protegendo a igreja dos seus ensinamentos. Olha o trabalho. É que nem, já viu aquele circo que tem aquelas varetinhas que giram o prato? E é um monte de prato girando ao mesmo tempo? É exatamente essa situação. Cuida da igreja, tenta resgatar o falso profeta, cuida da igreja, tenta resgatar o falso profeta. Eu já fui questionado várias vezes o porquê dar ensinamento e cursos em outras igrejas. Já me questionaram várias vezes. Que isso não dá futuro nenhum. Não é assim. Aqui o texto. Lá os irmãos estão entendendo errado, estão praticando errado. Mas não tem ninguém que fale. Vai lá falar, gente. Vai lá, abre a Bíblia. Mostra lá. Eu estive conversando com o pastor, e ele falei que a gente estuda o próprio Espírito, né? Sim. Do outro lado, não é só dois. É a maioria. Os evangélicos, de forma geral, são dicotomistas. Eles falam que alma e espírito é a mesma coisa. Né? Mas só que aí fica a seguinte: se alma e espírito é a mesma coisa, e a pessoa, o Adão, quando pecou, morreu espiritualmente, então a alma dele, que é a mente, também não deveria pensar, não deveria ter inteligência, porque morreu também, está entendendo? Então você tem que distinguir, porque alma e espírito eles são intrínsecos. Parece um, mas um é um, outro é outro. Mas quando você vê, parece uma coisa só. Mas na sua essência são coisas diferentes juntas, se tornando um. Isso é dicotomia. Mas nós somos tricotomistas. Cremos corpo, alma e espírito. Tá? Muito bem. Versículo. Oi? Veja bem. Eu fico perguntando aqui. O pecado vem da carne, né? Também. Porque a pessoa comete o pecado na carne e vem o arrependimento.
Arrependimento espiritual. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Muito bem. Se o espírito mortificou o pecado, vai afetar a mente, a alma. E vai afetar o corpo também. Se não fosse isso, a gente não ficava doente, a gente não teria problemas de natureza do corpo. E esses efeitos nocivos do espírito atingem tudo, corpo ao espírito. Exemplo disso: o mundo faz o caminho contrário. Eles promovem a promiscuidade, a relação carnal, começa no corpo. Já vi até propaganda na televisão, onde aparece uma moça e chega um cidadão. Oi, passaram a noite juntos, né? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quem que você é? O mundo faz caminho da carne. A alma, segundo plano. O espírito esquece, tá bom? Por isso que crente não pode casar com incrédulo, porque a conexão tem que ser espiritual. Daí, puxa, a pessoa tem a mesma fé, a pessoa tem a Deus, dedicado, ótimo. Agora vamos conhecer a alma. Como a alma? O que ele pensa, quais são os planos, quais são os projetos. Ah, bom. Bate. Dá para casar. Corpo. Espírito, alma, corpo. O mundo vem do corpo para cá, esquece do espírito. Eu tenho um amor. Tá? Não, você pergunta porque vivifica o espírito, né? A ação dos três começa, por exemplo, se fosse só a questão espiritual, a impureza não teria problema. Até ver com a carne também. Mas eu preciso estar espiritualmente ligado a Deus, maduro, alimentando, transformar-nos pela renovação da vossa mente, com a alma transformada, as minhas atitudes e ações, com minha vida, com o meu corpo, vão ser santificadas. Muito bem. Vamos lá. Precisamos ter atenção em uma coisa. Hoje existe uma filosofia do ajuntamento, chamada ecumenismo. E eles dizem assim: porque muitos acham que é melhor que você creia em alguma coisa do que não crer em nada. O importante é crer em alguma coisa, o importante é ter uma religião. Gente, é importante ter uma religião, qualquer religião. Isso que é importante, é isso que se fala, é essa filosofia que está correndo aí. Não é isso. Nunca foi isso. Porque a verdade é uma só. A salvação é só Jesus Cristo. Tudo que destoa disso é mentira. Tá? E aqui, por quê? Aquilo que cremos, seja verdade ou seja mentira, determina a vida ou a morte da alma. Importante é ter uma religião. E essa religião prega mentira. O que vai acontecer com a alma do cidadão? Morte, inferno. Então não é importante que tenha uma religião, é importante que creia em Jesus. Tá? Esse pensamento ecumênico adentra para todo lado. A igreja na qual eu nasci, eu saí dela porque ela se tornou ecumênica. Tá? Eu me lembro como hoje do último culto. Eu tinha 19 anos de idade. Cresci naquela igreja, fui criado lá dentro. Trouxeram um grupo de mocidade de fora, falaram do trabalho deles que eles faziam, de parceria com a prefeitura. Aí eu já fiquei meio assim, esse negócio de política e religião misturar. Daí eles foram cantar lá na frente, os jovens. Cantaram a oração de São Francisco. Para mim, eles só tentaram cantar. Eu levantei, fui embora, nunca pus o pé mais naquela igreja. Ecumenismo. Ecumenismo.
E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha só, as fábulas judaicas, elas estavam ligadas a especulações de natureza gnóstica. Nós já estudamos gnosticismo. Mas vamos relembrar alguns pontos. O gnosticismo é formado de 4 componentes: filosofismo, que se utiliza de sofismas. Acabamos de ver o que é sofismo. Ele parece verdade, mas é mentira. Outro componente é o legalismo judaico, que o texto está citando aqui, a questão da lei judaica. Outro componente é o misticismo. Creem em emanações, creem em coisas místicas. Ponha os copos d'água em cima da televisão. E o profeta, o falso mestre, ela vai orar, vai ungir aquele copo d'água que você bebe e você vai ser abençoado. Misticismo. Misticismo. Quarto componente, ascetismo. O ascetismo é um pensamento platônico da cultura grega, onde fala que o corpo é mau e precisa ser reprimido. E uma das maneiras de reprimir isso é a alimentação. Olha a moda agora, alimentação vegana. Se tem um negócio demoníaco, é a alimentação vegana. Embarque nessa, você vai ver a experiência que você vai ter. Você vai ver isso. A sua vida espiritual vai lá para baixo. Tá? A alimentação faz parte disso. Como que uma pessoa se torna pai de santo? Entre muitos ritos e coisas, não pode comer determinadas coisas, tem que comer outras também. A minha tia é espírita. Não pode comer carne. Carne de jeito nenhum. Pois na Bíblia está falando. E Deus deu uma ordem para comer carne. Tudo usou agora. Carne, porém, com seu sangue não comereis. Uma ordem de comer carne. Tem ordem. Aí você já fica desconfiando. Ser espírita, ser não sei o que lá, é vegano, você não vai comer carne. Tem uma questão religiosa por trás. Tem uma filosofia mentirosa por trás. Mas tudo bem. Gravem isso. Outro aspecto que atinge esses movimentos é que a Bíblia, a Escritura, o sentido mais profundo dela não é o literal, porque nós estamos fazendo uma interpretação literal, verso a verso, palavra por palavra, o sentido, o contexto, o que aconteceu lá, não sei o quê. Esse não é a questão mais profunda. Algumas pessoas especiais, separadas, com um dom especial, elas vão enxergar o ensino místico por trás das palavras. Você está lendo isso, mas não é isso não. Tem uma outra coisa aqui atrás. Aí começa a espiritualizar, alegorizar e trazer ensinos que não existem no texto. É da mesma origem. Chega aí. É isso que atinge as igrejas hoje. Mandamentos de homens desviados da verdade. O alvo é de confrontação. Para quê? Para quebrar a lealdade com os falsos mestres de suas doutrinas. Imagina só, a igreja está reunida e no meio da liderança tem um falso mestre que está convencendo algumas pessoas. Então, qual a função do presbítero? Quebrar essa lealdade do povo com o falso mestre. Porque existe uma lealdade emocional.
não uma lealdade doutrinária, embora essas pessoas sejam cativas para serem levadas para uma falsa doutrina. Então isso tem que ser quebrado. Essa lealdade com os falsos mestres, essa lealdade com as doutrinas deles. E no caso aqui de Creta, qual era a doutrina que estava pecando? A judaizante. A judaizante. Muito bem, agora nós vamos chegar no versículo que eu falei que é difícil. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Agora, você pega esse versículo, tira do contexto dele, de movimento judaizante, de alimentação judaizante, tá? Esse é o contexto. E leia ele separado, tá? Acaba se tornando o quê? Um pretexto para o pecado. Como assim? Alguns têm ousado e usado falar que esse versículo aqui para justificar internet, filmes e revistas insinuantes e até a própria imoralidade. É o seguinte, e eu já vi gente fazer isso. Já vi gente envolvida em pecado e fui chamar a atenção, escuta, você está em pecado. Eu estou em pecado com os seus olhos, porque você tem uma mente poluída. Eu não, tenho uma mente pura, não tenho pecado nenhum que eu estou fazendo. Olha a conversinha. E daí ele vai pegar esse versículo isolado e vai falar, olha só, as coisas são puras para os puros. Eu sou puro, é você que está vendo coisa. Todavia para os impuros, que é você, e descrentes, aí está acusando o pastor. Nada é puro, só você que vê coisa. Pega esse versículo e distorce, tira ele do contexto. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pedro enxerga essa situação. Eu já vou explicar nesse versículo. 1 Pedro? 3,14. Primeiro? Segundo. Acho que é segundo. É, segundo. Segunda Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Que coisas? No verso anterior ele está falando da condenação do mundo, do juízo que há de vir, das catástrofes que vão acontecer, tá? No fim do mundo. Por causa dessa razão, então, seja encontrado sem mácula e irrepreensível. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha só, o Pedro aqui está defendendo o Paulo. O Paulo tem uns ensinamentos que o pessoal fica assim, sabe? Nós estamos vendo as cartas paulinas. Ele é. E o Pedro está falando, ó, escuta o Paulo. No falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Puxa, então por onde o Pedro estava passando, também estava acontecendo isso? Estava. E ele está usando o que para reprimir isso? As cartas de Paulo. Pessoal, olha aqui o que Paulo está falando. Eu sei que são coisas difíceis de entender, mas há certas coisas difíceis de entender. Que os ignorantes, que não conhecem, não sabem, não entendem, e instáveis o que? Na fé, deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pega o texto e deturpa.
que é esse versículo que eu estou mostrando para você, que normalmente a pessoa envolvida em imoralidade usa. Olha, eu sou uma pessoa pura, você que tem mente poluída. É, desse jeito. Eu já escutei isso, não foi uma vez só não. Tá? Para a própria destruição deles. Próximo versículo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, avisando, acautelai-vos, cautela, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado, seus falsos mestres, atenção, eles estão aí. Próximo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. É isso? Voltando lá no versículo 15. 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, para o cristão nascido de novo, todos os alimentos são puros. Lembra que a questão de discussão é judaizante de alimento. Exemplo, carne de porco. Judeu não come carne de porco. Tem restrição para a igreja não comer carne de porco? Não. Mas eles, não pode. Está entendendo? Mas, para os impuros e descrentes, tá? Nada é puro. Ou seja, as regras alimentares para nada lhe servirá. Pois até a mente e consciência dos impuros está corrompida. Eles estão fazendo questão, não tem que fazer circuncisão, não tem que seguir as leis de Moisés, não, mas está lá, não pode comer carne de porco, isso, e como que... Gente, eles estão diminuindo a obra de Cristo. A única coisa que está lá no concílio de Jerusalém é não comer carne sacrificada a ídolo, não comer sangue e relações sexuais ilícitas. Só que esse povo estava discutindo, não tem. Olha, o fim da lei é Cristo. Não, o fim da lei não é Cristo, a obra dele não é suficiente. Precisamos seguir as leis de Moisés, precisamos ter as regras alimentares, precisamos fazer circuncisão. É isso que é o assunto do texto. Não é justificativa para pecar, como é usado. Aquele versículo de Apocalipse, você fala de quem está ali, está sujo e sujo. Isso. Tem a ver Com pureza. Não tem a ver com alimento. Tá? Pureza e impureza. Impureza é a vida desregrada que o mundo leva, pratica, aprova e está aí para todo mundo ver. Isso é impureza. Tá? Muito bem. Encerrando, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha só. Os falsos mestres, a importância da missão, a meta da missão. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Não confirma isso. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Ou seja, o padrão na missão dos presbíteros é a liberdade cristã. Nós já fomos comprados por sangue. Tá? Somos servos do Senhor Jesus, libertos da escravidão do pecado. Que os hereges profanos negam, distorcem, porque suas vidas são inúteis, são vidas inconsistentes. Eles não justificam a profissão de fé que dizem ter, sendo abomináveis. Abominável é ser repulsivo aos olhos do Senhor.
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogueiro. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão aqui nesta igreja. Eu tenho que seguir esta cartilha aqui. E preciso do apoio do corpo, dos irmãos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Agradecemos a Deus, porque o Senhor nos amou, nos resgatou, nos tem santificado, transformado, nos dado uma nova vida. Precisamos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, estarmos unidos, harmoniosos, em plena comunhão, cultuando a Ti, Senhor, juntos, elevando o Teu nome, porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o cabeça da igreja, somente o Senhor é o Senhor das nossas almas, das nossas vidas. Gratos pelo privilégio de Te servir, clamamos, Senhor, que o Senhor esclareça as nossas mentes e corações, ilumine, Senhor, para que possamos compreender as verdades eternas e que possamos viver na força do poder do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor expresso na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, tem, Senhor, nos ensinado e nos guardado até o dia de estarmos juntos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos?